Então tá, gente, eu preparei ali uma apresentação, aí vou colocar aqui na tela para a gente discutir em cima, tá? Eu dei foco em duas áreas, basicamente uma só, né? Que é mais no uso, sabe? Mais no uso do BIM, porque as dificuldades, elas são fáceis de listar, entendeu? A dificuldade é fácil de listar. E aí eu dei um foco mais no uso, que é, de repente o cara está usando o tal do BIM, mas não com esse nome, né? Ele usa alguma tecnologia que é parente dela, né? E aí a gente está até trabalhando, né? Para que, na realidade, você, né, você não implanta BIM, né? Você implanta projeto, entendeu? Então, o que o profissional quer, a empresa quer? Quer o projeto. Se é com BIM ou não, esse é um outro problema. Se for com BIM, aí tem a maneira de fazer, entendeu? E eu acho, cara, que está ficando cada vez mais complicado entre a gente aqui, tá? Porque há 10 anos atrás, você fazia projeto e a grande preocupação era a biblioteca, né? Para quem entende de... era a biblioteca, não sei o que. Aí depois a preocupação passou para o plano de execução BIM, certo? E hoje o problema é usar a norma 19650. Aí eu vou dar uma dica. Cara, os caras construíram a pirâmide e não tinha BIM, fizeram a ponte Rio-Niterói e não tinha BIM e fizeram o projeto, entendeu? Aí está tendo uma complicação tão grande do BIM que acaba desestimulando quem está entrando, porque está achando que é muito complicado, né? Então, eu acho que a gente tem que simplificar a linguagem, né? E colocar, né? Eu fico assim, eu gosto de usar a metáfora que é mais fácil, né? Vamos fazer o mini BIM versão Kids, entendeu? Começa por ali, cara. Começa devagar, cara, sabe? E nos eventos que a gente vai, né? Acho que o André e o Daniel sabem, pô, eu vou em todos que tem, né? Aí eu fico olhando lá, cara, é um BIM Hollywood. Ah, isso é muito legal e tal, eu vou usar daqui a 10 anos. Do jeito que apresenta, vai acabar usando daqui a 10 anos, porque algumas instituições, né, arrebenta, mas não é o que acontece no geral, entendeu? Assim, Exato. Hollywood só tem um, né? Concorda? Hollywood é Hollywood. Agora, quem faz aqueles filmes trash, como é que fica? Não pode participar do negócio? Pode, pô. Só que num Cara, e é nível legal você falar diferente. isso, que a gente vê essa confusão, né, e esse pânico, tanto do meio privado quanto do meio público, né? Tá todo É, mundo na obrigação de implantar sem saber nem do que se trata, basicamente. sim, é uma questão de conhecimento e tudo. Agora, né? Por que essa questão toda, essa polêmica? Porque surgiu, né, na nova lei de licitação o uso preferencial do BIM, né, em 2021. Só que a lei entrou no ar em 24, concorda? Completou um ano, cara. Então, completou um ano e na lei só tem assim, uso preferencial de BIM, quando couber, certo? E uma coisa importante, preferencial não significa assim, opcional, certo? Já que é preferencial, prefiro não usar. Não é isso, não. Não é opcional. É que é o seguinte, o órgão em que, se não for utilizar o tal do BIM, ele justifica. É isso que vai acontecer. Aí vem todo mundo e pergunta, por que não é obrigatório? Cara, se fosse obrigatório, já estaria valendo em janeiro. Aí 90% dos órgãos já estariam descumprindo a lei. Não, e você Porque, não, você iria paralisar qualquer licitação, né? então, por isso que foi preferencial, foi negócio. Né? E a gente participou aí né, da escrita do texto, né? Pela frente parlamentar do BIM, né? Que eu sou coordenador executivo. Por isso que eu fico aqui em Brasília o tempo todo vendo o que a gente faz, né? Então, quando a gente começou esse trabalho, né, na primeira estratégia BIM-BR de 2018, não sei se vocês estão ligados, né, a gente começou um trabalho em 2017, criou a estratégia BIM-BR em 2018 para 3 programas piloto, né, que era o Exército, as Forças Armadas, o DENIT, com o programa PROART, e a Secretaria de Aviação Civil, certo? Com os aeroportos regionais. E por que se criou isso? Para a gente começar a disseminar a ideia do BIM, certo? E aí foi importante, porque vários órgãos aí se animaram, viram a importância do BIM, tal, e também serviu para sensibilizar os legisladores, porque a nova lei de licitação estava andando, né? Estava rolando, entendeu? Então, a estratégia BIM-BR foi estratégico para se colocar dentro da nova lei o uso preferencial do BIM, certo? Agora, sim, mas então, o que acontece? O legislador
já estava pensando em alguma forma de automatizar os processos e os projetos de engenharia civil, entendeu? Só que até então não tinha um nome. O nome da coisa é BIM. É isso. Entendeu? Como é que você traduz um negócio muito complexo? Ah, bota o teco de BIM. Mas se vocês pegarem lá na lei, artigo 19 ali, né? O parágrafo 3º, vocês vão ver que tem assim, é BIM ou coisa melhor que BIM. Depois você lê. Ou resumindo para vocês, é pelo menos BIM. É BIM ou metodologia mais sofisticada, não sei o que vinha substituí-la. Então, olha só, para projetos é pelo menos BIM. É isso. Que tá uma confusão do caramba. O que é que pode vir a substituí-la? Pô, a última lei, né, de licitação ficou 30 anos no ar, né? Né, Daniel? A lei 866, 30 anos. Aí ficou Foi 30 30 anos. anos e com pouquíssimas inovações. Agora surgiu a nova. O que vai acontecer? Daqui a 5 anos vai ser Trim, vai ser Queen, 16, 15, sei lá, vai ser um outro treco, certo? Né? Ou modernamente, o que a gente pode ter assim de uma evolução de BIM? Que é o próprio GeoBIM. É a parte de geo, né? Sistema de informação geográfica, ligada com a edificação. Então, se a lei não previsse o seguinte, ó, tecnologia, né, que venha substituí-la ou mais sofisticada que BIM, eu não poderia utilizar o termo GeoBIM, por exemplo, para contratar. Entendeu como é que a lei funciona? Entendi. É isso. É pelo menos BIM. Então vai ter GeoBIM, vai ter BIM Bridge, vai ter BIM de todo lado, tá? Mas utilizando a palavra de BIM, mais alguma coisa, certo? E Então, tem uma aí. coisa que eu tenho percebido, desculpa te cortar, mas é que tem muito nessa Não. linha. Existe a questão da nomenclatura, né? Como você disse, né? O nome daquilo que eles querem se tornou o BIM, e BIM virou o nome. Mas o que acontece é assim, você vê muitos órgãos que têm dificuldade de sequer fazer um projeto. Então, eles subcontratam. Então, eles subcontratam projetos em BIM. Esse projeto em BIM, eles não são capazes de avaliar. É. Então, você cria o fake BIM, né? Ele tá em BIM, mas o cara fala, me manda o DWG para eu poder trabalhar. Então, você tem um É. arquivo, mas ele não tem feito nenhuma função prática. Da metodologia, não, é porque o pessoal não entendeu, né? O que aconteceu no início de tal do BIM? O pessoal fazia projeto de SketchUp, fazia aquela casquinha e entregava, que é um dos usos do BIM. Então, quando você vai fazer esse tal do projeto de BIM, você tem que fazer, vou usar para quê, cara? Ah, vou usar para tudo. Então você não sabe o que você quer. Né? Tudo e nada é sinônimo de coisa que você não sabe o que é. Né? Então, quando você faz um projeto de BIM, você tem softwares específicos para disciplinas específicas. Então, tá. E tem maneiras de trabalhar para projetos de edificações e projetos de infra. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você tem, né, só softwares diferenciados. Né? E tem a ligação entre os profissionais, que são feitos por meio de software, que aí tem que usar outro software. Então, por exemplo, vou fazer um projeto de estrutura, daí eu tenho software. Vou fazer arquitetura, eu tenho software. Vou fazer elétrico, eu tenho software, e assim por diante. Aí eu tenho um que junta tudo no lugar só, para fazer a coordenação, que é o que a gente fazia no projeto feito no CAD, né? Que anteriormente, né, pela idade do Baruf e a galera, era feito no papel, pô. O cara fazia o projeto na mão, pegava um monte daqueles, né, de planta, colocava em cima da outra e torce para dar Papel certo. vegetal, né? Tirando print. Exatamente, fazia. Então, a metodologia de fazer projeto com papel vegetal foi transferida para o CAD, que trabalhava com layers, tanto que o nome de layer era justamente a folha do papel de vegetal em cima do outro. Era isso, certo? O cara fazia isso daqui, e aí tocava o projeto e todo mundo ia ser feliz. O que aconteceu, que o pessoal, por um tempo, confundiu, né, os projetos de BIM com AutoCAD 3D. É aí que está o problema. Isso aí é um CAD 3D. Falei, não, visualmente pode ser, mas o banco de dados atrelado aos objetos de construção, não. É aí que deu problema. Qual é o problema que a gente está tendo com o BIM hoje? É que a questão da informação. Evoluiu muito a parte visual, sabe? Eu já estou adiantando a apresentação aqui, mas é o seguinte, cara. Hoje, a construção do BIM está mais para um PlayStation, entendeu? Então, o PlayStation é o BIM da construção civil. Você vê um negócio que gira, que roda, colorido e tal, né? Agora eu estou olhando o Baruf ali, o Baruf vai perguntar, beleza, esse modelo tá legal, ele gira, ele tá colorido. Qual a quantidade, qual o orçamento e quanto tempo leva para fazer? Aí o cara, não, veja bem, então, aí não é BIM, pô. Entendeu? Então, assim, se você entregar um desenho bonitinho que girava, já tinha maquete eletrônica. Pô,
Então, você fazer coisas girar bonitinho, mas a maquete tem uma função importante? Com certeza. Mas não para eu fazer levantamento de quantitativo e planejamento de obra, que é o que a gente pega. Tá, e agora? Agora tá bonitinho. Aí você manda para outro cara para fazer as pranchas, né? A planta baixa lá para tirar quantitativo depois. Pô, né? E uma coisa que a gente vê assim, tá bom, o desenho é bonitinho. Aí o cara usa um CAD, cara, para ficar levantando quantidade. Pô, aí entendeu? Se o cara está fazendo um projeto de BIM e está usando calculadora, tem uma coisa errada. Você está usando um outro software para levantar a quantidade, eu estou falando porque a gente vê isso, tá? Não é... O modelo está bonito, tá, como é que levanta a quantidade? Você não sabe utilizar os sistemas que a gente tem, né, os mais usados para arquitetura, por exemplo, tem o Revit aí, né, ArchiCAD e tal. Se for fazer um projeto de infra, você usa o InfraWorks, né, ou Civil 3D, né, que é outra parada, né? Aí, quando o cara não sabe fazer isso, o que ele faz? Abre um AutoCAD. Isso, aí só manda aquele negócio lá. Porque eu tenho que entregar o projeto. E te fazer uma pergunta em relação a isso. Porque a gente ainda vem de uma realidade de projetos de baixa qualidade, né? Assim, independente da metodologia desenvolvida, os projetos costumam ser muito falhos. Boa parte da consequência disso é a quantidade de aditivos, de alterações que a gente tem ao longo da obra. Então, independente da metodologia que seja utilizada para fazer o projeto, a gente ainda tem uma qualidade muito baixa de projeto. Cara, como você vê a mudança de projeto que nós estamos hoje para um projeto suficiente, que ainda vai ter alterações, mas elas se tornam muito menores e muito menos sensíveis, para um projeto de fato mais próximo possível da execução, naquilo que seria o BIM Hollywood? Eu vou voltar a isso aí, uma outra frase que a gente fala, que é o seguinte, ó, o BIM não ensina a projetar, não ensina a orçar e não ensina a planejar. O BIM não ensina nada, cara. O BIM é uma ferramenta, pô, entendeu? Ele é uma ferramenta que ajuda o projetista. Se o projetista, né, eu estou puxando para o orçamento para puxar o saco do Baruf aqui. Se o cara não entende de orçamento e de planejamento de obra, não é o programa que faz, cara. Então, o que eu tenho de visão e tenho escutado e conversando, a impressão que dá é que o pessoal acha que o BIM vai salvar a engenharia e a arquitetura no Brasil. Não vai não, meu amigo. BIM é uma ferramenta, o cara tem que aprender antes. O que eu acho, assim, os profissionais estão sendo formados com uma série de deficiências. De ler, de fazer conta, sabe? Daqui a pouco o cara vai ter engenharia que não vai ter mais conta. Sabe, eu tenho conversado com a galera, a gente está informando pouco engenheiro, então não precisa o cara saber fazer conta de tudo, porque tem software. Ah, é? Que coisa boa, sabe? Então o cara não vai saber de onde vem os negócios. Então aí qualquer médico pode ser engenheiro, porque se tiver um software lá, né? Que a gente pega, não vou citar o nome de software, né? Aí tem os softwares de cálculo, né? Que atende às normas da BNT. Como é que funciona hoje? O cara sai botando os negócios, aí o software aponta assim, pim, não passou, né? O dimensionamento não passou. Aí o cara, né, tigrinho, ele roda de novo o programa, toca a dimensão. Aí quando der match, aí aprova, entendeu? Aí virou esse negócio, virou videogame mesmo, né? Tigrinho, entendeu? Tigrinho da construção. Você joga lá, a estrutura passou, o dimensionamento não passou, né? Aí o cara fica brincando de jogar, entendeu? Aí quando passar, passou. Que é um problema, porque se o camarada, por exemplo, estrutura de concreto, né? Ele não tem uma noção ali ou de logística ou de construção, meu amigo, vai ser viga e pilar com dimensão diferente, né? E o dimensionamento do aço interno vai ser ferro à milanesa, entendeu? Vai ferrinho, ferrão, viga, a gente não constrói assim, entendeu? Então tem uma viga ali de fundação com um monte de pilar, por exemplo, né? Ele troca de momento toda vez que vem o pilar. Na teoria, eu tenho que trocar o ferro. Na prática, eu não troco, cara. Eu não vou pegar, se eu tenho pilar a cada 3 metros, sair cortando ferro, porque o momento em cima é menor ou maior, depende, entendeu? Porra, eu boto um ferro só, meu amigo. Boto um ferro só e boto um estribo só. E enter. E vambora. Fala, mano. O que eu falo aqui nos cursos de orçamento é sempre que o mais importante realmente é você pensar na obra, pensar no escopo, pensar na forma de tocar a obra primeiro, antes de montar o teu orçamento, né? Porque aí você tem que realmente saber o que você está orçando. Aí o pessoal pergunta, mas qual que é o software? Eu falo, tanto faz. Se você fizer errado a concepção, a única coisa que o software vai fazer, você vai chegar no resultado errado mais rápido. Exatamente. Né? É só isso que ele faz, ele acelera o processo, mais nada, né? Ferramenta, como você falou.
Então a gente está tendo uma confusão, mas respondendo o Daniel, o que a gente tem observado, sabe? Assim, primeiro que os profissionais querem uma comodidade, eu não vejo erro nisso, não tem problema, né? Só que tem que se estudar, eu acho que falta o camarada se aprofundar no assunto, independente da ferramenta que você use. Se você entendeu daquele assunto, cara, a ferramenta vai acelerar tudo que você faz. A princípio, coisa boa. Agora, se você não tem conhecimento, a ferramenta vai fazer também, entendeu? E se você pegar modo default de ferramenta, cara, geralmente né, são mais conservadores, né? Vou falar de concreto, o cara vai botar toda a segurança do concreto mesmo. E aí, velho, tá seguro? Seguro pra caramba, mas só que você vai gastar o dobro de aço no negócio. Você superdimensiona tudo e resolve, né? Resolve, estoura né? o custo, estoura a execução, mas resolve a estrutura. Então é isso que está acontecendo. A gente está com operadores de software. Ele usa o software, aí o software, né, é bem feito e tudo e tal, atende às normas, né, de ABNT e não sei o quê. Aí o cara vai dando enter, quando passar, passou. E acabou. Entendeu? Então, o que a gente está observando é a falta de conhecimento da disciplina onde o cara atua. Se ele é de projeto, estuda mais projeto. Se ele é planejamento, estuda para planejar. Se ele for de orçamento, estuda para fazer orçamento, cara. Certo? E os três se ligam. Cara, não tem como você ter um orçamentista bom se você não sabe planejar ou acompanhar uma obra. Não e uma coisa que eu ia comentar é isso, Luke. Todo mundo devia ir para a obra uma vez por mês. Um dia. Vai na obra, vai ver. Sabe aquilo que você projetou? Vai ver como o cara está executando. Então, é isso que tem que acontecer, entendeu? Não tem jeito. Né? E uma coisa assim, e projetos públicos, né? Como a gente está falando. A gente participou de vários, né? Primeiro, o cara planeja, né? Quer dizer, faz o orçamento e tem o projeto. O plano de ataque da execução não é feito daquele jeito, porque o cara licitou. Então, o cara, quando vai entrar, uma empresa entra na licitação, aquele plano de ataque serve para nada. Né? Mas eu queria exemplificar, por exemplo, se o orçamentista não tem experiência na execução de obra ou acompanhou, coisa desse tipo, vai faltar serviço, cara. Vai faltar o elevador, vai faltar o andaime, vai faltar, cara. Porque o cara não fez, sabe? Não, né? Você está fazendo uma obra até de, sei lá, que seja de edificações, né? Ele não foi lá no local, sabe? Esse orçamento EAD não funciona, velho. O orçamento EAD não funciona. Não sei se o Baruf concorda. Te dou a planta, você faz aí. Cara, onde que é? O que que tem? Sabe? Você tem que ir lá olhar, meu amigo. Até para sentir, né? De repente você está fazendo uma obra, assim, uma edificação, né? Num local que tenha muito movimento, né? De carro, sei lá, de caminhão. E pode ter restrição de movimento de caminhão em determinado horário. Entendeu? Porra, se você não foi lá, você nem sacou disso aí. Putz, o caminhão só pode trafegar de noite. Pô, é outro planejamento de obra, entendeu? É outra coisa. O cara vai lá e verifica se tem local para botar canteiro ou não. Se não tiver canteiro, o cara vai ter que ser tudo pré-pronto, né, velho? Vai ter que vir o aço dobrado de algum lugar, vai ter que ser outra, sabe? É outra maneira, né? Então não dá para pegar um projeto, daí tem um orçamento que é desvinculado da execução. Porque a execução vai me dar outro orçamento, entendeu? Então, aí é confuso. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, se vende muito a ideia de BIM, né? Porque o BIM, você tira a quantidade e faz o orçamento. Olha só, são duas coisas diferentes. Que o BIM tira a quantidade, ele tira. O orçamento é outro papo. Orçamento, quem faz é o orçamentista. Se o camarada que fez o projeto conseguir, né, configurar o sistema para tirar a quantidade, tá, beleza. Eu vou dar um exemplo aqui que a galera vai entender o que é. Eu tenho um projeto, tem os pilares lá de concreto, seção quadrada de concreto, beleza? Concreto armado. E isso é um objeto. Esse objeto vira vários serviços, cara. E aí, esse serviço, o cara só vai saber se ele está acompanhando a obra. Então, você imagina esse pilarzão de concreto armado. Hein? Quantos serviços você tem ali? Eu tenho a forma, tem que botar o aço, aí depois põe o concreto, aí depois você vibra, e depois você tira a forma. Não é? Cara, então um objeto virou vários serviços. E a galera confunde objeto com o serviço. Não é. Se for uma porta, uma janela, até dá para ser, sabe? Às vezes o próprio objeto, ele se confunde com uma linha de serviço, sabe? Aí a gente consegue fazer. Então, nós temos várias deficiências disso, entendeu? Uma outra coisa assim, a gente não modela tudo no BIM.
sabe? Às vezes o cara não modela ali o tapume, mas ele tem que estar no orçamento, né? Que o tapume é o que paga, né? E eu costumava, quando eu fazia fiscalização de obra, eu falava assim, você sabia que tudo que aparece na obra alguém pagou? Aí a galera, como assim? Ah, tá vendo aquela ambulância lá? Saiu do orçamento, hein? Não é viga, não é pilar, não é nada. Como é que o cara tem ambulância? Ah, a ambulância transporta cimento agora? Não, cara, você fez o planejamento, aí a obra é muito grande, o canteiro é grande e tal, aí tem as normas de segurança lá, não sei o quê, as NR da vida, né? E no canteiro, pelo tamanho, vou ter que botar um posto, né? Posto lá de saúde, porque o troço é gigante. Entendeu? E aí a galera não participa da obra e fala, ah, eu fiz o meu projeto em BIM, então o orçamento está... Não, cada um no seu quadrado. O cara tira o quantitativo do projeto, depois você passa esse negócio para o orçamentista, que é outro papo, né? Então o cara vai lá, administração central, mobilização, desmobilização, entendeu? Canteiro de obra. É outro cara, pô. O cara é um cara lá, ele complementa o projeto que hoje o pessoal, né, faz. E aí, quando se fala de BIM, fala assim, BIM 5D, né? BIM 5, já viram, né? BIM 4D, 5D, 6D, 7D. Cara, eu não estou usando isso, cara. Você me diz exatamente o que você faz. BIM de levantar a quantidade. BIM de fazer orçamento. BIM de planejar a obra. Eu não falo 4, 3, 2, 1, não falo não. Entendeu? Você diz o que você vai fazer. Exatamente o que você vai fazer. Entendeu? Porque aí você vai pegar um profissional diferente, né? Então, e um outro foco, né? A palavra do BIM tá atrapalhando. Ela faz parte da metodologia e tudo. BIM é uma metodologia, né? Tem gente, tem processo, tem software, tem muita coisa, tá? E que é mais ou menos óbvio, né? Então, por exemplo, o cara vai lá, vai fazer um curso, né, para tirar carteira de motorista, certo? Ele faz o curso. Agora, depois ele tem que ter o carro e dirigir o carro, entendeu? Então, não é porque você tem a carteira que você vai ser um bom motorista. Você tem que treinar pra caramba e tal. Então, a gente está tendo esses problemas, como se o software fosse resolver tudo. E não é, senão não vai precisar de engenheiro, cara. O cara dá um enter lá e tá tudo pronto. Não é, precisa do profissional. Então, para que usa essa tal metodologia do BIM? É para acelerar, né? E de uma maneira assim, se você tiver organizado, cara, você vai pegar esses erros antes da obra, cara. É para isso que serve, né? Se fosse para a gente simplificar o tal do BIM, para mim é simulação da construção. Se o cara colocasse isso, fica fácil, porque todo mundo gosta de videogame. Mas simula o quê? Cara, simula a construção, simula né, o planejamento da construção, simula orçamento, que são as duas fases, né? Duas partes importantes. Mas tem a parte de energia, tá? Você consegue fazer uma simulação energética do treco, né? Você faz o teu modelo e vai trocando material, né? Que tem software específico para isso, tá? Que ele analisa lá a parte de energética, que é importante para caramba, né? A galera que trabalha com ar-condicionado usa os trecos direto, cara, sabe? Para saber ali, né? Carga térmica, aquele negócio todo. Então, você utiliza o BIM para fazer simulação da sua construção no computador para minimizar problemas na obra. Porque aí, por que eu faço minimizar? Meu amigo assim vai perguntar para o Baruch, e o Daniel pode completar, o pessoal pode participar. Qual é a obra que não tem problema? Não existe, né? Porque quando ela começar, vai ter. A que não começou, que não vai ter, mas quando começar... então, assim, tudo vai ter um problema, né? E assim, o que eu acho? Por que você planeja uma obra? Você planeja daquilo do histórico que você teve anteriormente, para ver se não repete. Só. Quando der o start... Você não vai repetir os erros que você já fez, mas vai fazer novos. Vai ter. Porque cada projeto é um projeto. Se você pegar a PMBOK, é um projeto, entendeu? Mas o projeto daquela casa é a mesma. Sim, mas ela vai ser construída num local diferente. O profissional que vai fazer é outro profissional. Só aí já deu diferença. Entendeu? E aí vai construir no local que chove muito. O projeto era o mesmo, mas o anterior chovia menos. Aqui chove mais. Sabe? Então tem essa questão do ambiente, do tempo, do local e das pessoas que vão fazer. Então aí vai ter outro problema, vai ser outra coisa, entendeu? Você vai lá para o Nordeste e vai fazer um projeto, uma obra na época do Carnaval. Vê se vai sair alguma coisa. Não vai sair nada mesmo. Entendeu? Vai sair a galera tudo com atestado do Carnaval. Entendeu? E não vai sair, porque né, as condições do ambiente de trabalhar. Né? Então tem essa questão assim, dentro do BIM, dessa ótica, né? Que coisas que a gente pensa assim, basicão para você trabalhar com BIM, né? Eu colocaria assim, política, né, a parte de governança. Aí vou dizer por quê. Quando o órgão e a empresa é grande,
Cara, se não tiver governança, não rola. Eu vou dizer por quê. Porque, assim, cada diretoria, né? Você pega uma organização, você tem os diretores daquela área, né? O BIM, velho, não acontece de uma... ele não é, assim, subordinado apenas a uma diretoria, né? Eu vou dar um exemplo prático, né? Que eu fui diretor de engenharia da Valec. Então, cara, o nosso problema lá na ocasião não era dinheiro, sabia? Porque o pessoal bota grana, não era. Porque a diretoria de engenharia é que tem dinheiro. Eu não conseguia implementar e uma série de dificuldades, porque você depende do pessoal para fazer treinamento, não é isso? Treinamento software e tal. É diretoria de engenharia que contrata? Não. É diretoria de administração, que é outro cara lá. Agora eu vou fazer uma licitação e quero, né, vou utilizar BIM. É a diretoria de engenharia que faz? Não, quando faz, a gente ajuda no termo de referência, mas você tem o setor de licitação, certo? Agora eu quero utilizar os sistemas para trabalhar. Aí é TI, que não é minha. Então, quando a empresa é grande, você tem que combinar com os diretores, porque uma hora um vai interferir no trabalho do outro, entendeu? Pô, cara, faz a licitação aí, né, das máquinas, né? Máquina, de software e rede. Que é legal, né? Entre a gente aqui. Pô, o tal do BIM é colaborativo? Se você tiver uma rede. Se não tiver, não é. Aí cada um vai fazer seu projeto no seu computador, você vai gravar no pendrive, ou manda pelo e-mail, né? E agora usa o WhatsApp, né? Você pega e manda o projeto para o cara do WhatsApp. Só aí você já não controla mais nada, tá? Porque você não tem uma rede, um ambiente integrado. Então, o BIM é colaborativo, mas o trabalho que as pessoas fazem, não ajuda a colaborar em nada, entendeu? Então, aí fica difícil, sabe? Então, a gente tem que ajeitar essas questões aí. A gente tem uma mudança, né? Para que o BIM aconteça, e vou dar um passo atrás, para que projetos de qualidade aconteçam, nós temos que ter uma mudança cultural. Desde o cara que deixa de ser um operador de software para voltar para a base da engenharia, né? Como você falou, se aprofundar em temas específicos, até uma organização da empresa ou do órgão que está executando aquela contratação ou obra, para que todo mundo entenda as partes relacionadas. E isso é uma coisa que é um problema gigante no Brasil. Por quê? Porque a gente tem nichos, né, que não se comunicam. São pequenos grupos praticamente alheios. O problema, cara, assim, que eu vejo, o problema de projeto não é o BIM. O problema do projeto é o projeto. Que a galera não sabe. Vamos fazer um projeto aqui, fazer um teste aqui. Fulano, senta aqui, faz um orçamento para mim. Eu não tenho software, não sei o quê. Cara, é para fazer um banheiro, tá? Faz banheiro aí, Baru. Faz um IAP aí de um banheiro. Se não tiver software, não faço. Como é que é? Entendeu? O cara não consegue, cara. Você faz um negócio aqui, né, e usa o Sinap lá. Não, mas se não tiver o software, eu não faço. Você faz. Como é que a gente fazia o orçamento com Excel, pô? Entendeu? Você tinha o Excel, ia lá na composição do Sinap, via o código, via tal, e não fazia? Fazia. Só que demora mais, né? Então, tá. Então, você vê que o problema não é o software. É que a galera acostumou, se não tiver um programa de computador para fazer alguma coisa, não faz nada. E aí, se o programa não tiver pré-configurado, que aí não tem nada mesmo. É isso que está acontecendo. Você chega essa preocupação de o cara ter, né, essa capacitação assim, contínua dele, sabe? Do profissional. É que está jogando tudo na conta do programa. A sorte que os programas estão mais avançados, ele faz sozinho. Daqui a pouco não vai precisar de ninguém para apertar o botão lá, né? Então, eu tenho essa questão. Mas o problema de projeto, né, não é o projeto, não é o BIM, cara. Como é que a gente fazia o projeto nos primórdios? Os primórdios era assim, você tinha um escritório e todos os profissionais trabalhavam no mesmo escritório, certo? Disciplinas. Aí depois, esse negócio ficou meio caro, aí se separaram em empresas, né? Cada empresa faz uma coisa. Um faz arquitetura, outro projeto de instalações, e aí, às vezes, no geral, a gente tem uma empresa de orçamento, ou até de planejamento, são, né, separados. E aí, isso aí na época do CAD, né? A dificuldade inicial foi você ter os templates de AutoCAD para que alguma profissional, uma empresa conseguisse abrir, sabe, o projeto do outro e pelo menos imprimir, né, do mesmo jeito. Então, o problema do AutoCAD eram os layers, né? A configuração da cor do layer e o nome do layer, porque senão o outro cara não conseguia abrir o projeto, né? Mas o cara abria lá e dava um jeito de fazer as coisas. Tá. Aí, quando surgiu essa a questão de BIM, não, agora é 3D e tal. Eu só estou querendo dizer o seguinte, como é que a gente conseguia fazer projeto de CAD e até que saía?
Saía com um monte de problema. E agora que você trocou de tecnologia, ficou impossível. Não sei se estão entendendo do meu ponto de vista. Você já fazia esse negócio, pô, 30 anos, e aí continua sendo computador. Não, porque agora o BIM... Cara, depende do que a gente está conversando aqui, né? Quando você pega um modelo de BIM, é um modelo tridimensional, certo? Lá, que roda, que gira e tal, né? E tem um monte de informação atrelada ali. O que está pegando, cara, que num projeto de CAD era só uma linha, entendeu? O usuário que botava lá, calculava, né, a área, volume e tal, tudo com linha. O BIM agora, os objetos são os objetos de construção. É uma porta, uma janela e tal. Então, eu tenho a geometria da coisa e eu tenho um formulário que tem dados dessa coisa, certo? O que está acontecendo, que o BIM ele é mais sofisticado, porque essas coisas, esses dados, que vai dar consistência no projeto que você está fazendo. E essa forma que a gente tem de um modelo 3D com a informação que está ali, ele ficou mais para a galera de TI do que para a galera que é engenheiro arquiteto. Porque agora tem que fazer o gerenciamento da informação. Então, quando você pega o termo modelagem da informação da construção, entendeu? Então, hoje a gente ficou na modelagem geométrica da construção, da geometria do que você enxerga. Eu enxergo um volume, enxergo uma porta e tal. Tá, e daí? Pô, daí eu vou encher com outras informações e vou trabalhar com essas informações. Então, o BIM é um grande banco de dados que você tem o objeto 3D atrelado a um banco de dados sofisticado. E esse banco de dados e a quantidade e o tipo de informação vai depender do uso que você quer. Entendeu? É isso que está pegando, né? E isso aí, se você explicar BIM, né, para o pessoal de TI, eles entendem, cara. Se você explicar para o cara, já entendi isso aí, tá? Porque é orientação a objeto, ele já trabalha com programação e tal. O problema do cara de TI é que ele não conhece as regras de arquitetura e de engenharia, ele não sabe fazer projeto. Então a gente fica aqui. Aí fica engenheiro e arquiteto que faz projeto, mas não entende de TI. E o cara de TI não entende de projeto. E aí, só que aí um fica ligado no outro, né? Porque a gente precisa dos caras, né? O que eu acho, e aí eu recomendo, é assim, cara, que tipos de software você tem que ter? Cara, um software que cria o objeto, pelo menos, sabe? O outro software que faz análise quando você põe várias disciplinas junto, que é a detecção de interferência, né? E um outro software que você chama de CDE, que é Ambiente Comum de Dados, para fazer a tramitação e a gestão da informação dessas coisas que eu falei. Certo? Quando você vai trabalhar, né, em modelagem, aí tem uma questão. Eu tenho os softwares que modelam, que é uma coisa, mas não dimensionam. É diferente. Então, por exemplo, eu posso chegar num Revit da vida, modelar os pilares da viga, mas não foi feito o cálculo estrutural para ver se aquela viga aguenta a carga. Certo? Entendeu? Então, eu tenho dois tipos de software. O que modela e o que dimensiona. O ideal é você ter um software só, né? Que você dimensionasse e desse o modelo. Mas aí a gente tem alguns, não são todos softwares que fazem isso. Tá? Então, essa é uma questão importante. A outra, quando cada profissional fez o seu projeto de BIM, digamos, né? 3D, é um projeto 3D, com as informações ali, né? Carteira de identidade daquele objeto, com tudo, né? Aí tem aí tem as dimensões geométricas, né? Altura, largura, comprimento, espessura, isso aqui, e informações que não são geométricas, né? Vai dar a resistência, o vendedor, vai dar a cor, tá vendo que a gente está, né? O local de instalação, isso tudo está no objeto, cara, que é outro papo, entendeu? Então, quando cada profissional fizer seu projeto dentro da sua disciplina, fechou, tá? O que a gente tem que fazer? Tem que coordenar cada disciplina num ambiente só, para ver se os caras estão fazendo o mesmo projeto, né? Então, senão assim, o cara está com a arquitetura numa coordenada, aí está a estrutura voando na outra. Então, aí é um erro de coordenação que a gente corrige depois. Então, eu tenho o software que cria o modelo com as informações lá, certo? Aí depois eu tenho um outro software que junta todas as disciplinas no mesmo modelo para eu fazer a coordenação. E aí eu tenho um software que faz a gestão da informação entre esses profissionais que criaram, né, os projetos nas disciplinas diferentes, entendeu? Basicamente é isso. Você tem que ter esses três caras aí. Senão, não tem BIM. Tá? E aí, na nossa visão, se você não tem um ambiente comum de dados, que a gente chama de CDE,
né? O coração é o CDE, cara. É o que controla a gestão do projeto, controla a versão do projeto, controla, né, com quem que está o projeto, né, alterações de projeto, né? Tem ambientes de CDE que já fazem a parte do Clash Detection, sabe? Então, o que eu tenho falado hoje é assim, cara, quais são os softwares que tem que ter? Se for pegar no coração do BIM para trabalhar colaborativamente, é o CDE. Começa. Aí depois você tem o software que cria. Tá? E depois tem o software que junta, né? E correndo do lado, você tem os softwares que visualizam, que tem muitos softwares grátis, né? Mas só que é o seguinte, não adianta você ter o software grátis de visualização se você não tem o modelo, né? Você não vai ver nada. Então, eu acho que é isso que a gente tem que falar para as pessoas de como trabalhar, não é uma coisa. Aí, mas o software é muito caro. Pô, aí tem software e software, né? Então, a gente vai lá. Pô, se você for, né, comprar um carro popular, um carro, sei lá, né? Se você pegar um Fiatzinho, né? Ele tem um valor. Se você comprar uma Ferrari, tem outro valor. Mas, na essência, eles andam. Entendeu? Então, assim, mas eu vou comprar Ferrari. Então, você pode comprar Ferrari, que tem as vantagens da Ferrari. Entendeu? Então, tem software para todo mundo aí, cara. Eu acho que o problema é que tá tendo um monopólio, não vou dar o nome das empresas, que aí fica comprando praticamente um só. Mas a gente tem muitos softwares que você pode utilizar alternativamente, sabe? As empresas podem utilizar softwares alternativos em relação ao líder de mercado. É isso, né? E atender o seu uso. Não precisa, você não vai usar tanto software assim, né? Um profissional sabe usar quantos no máximo? Eu mexo nos 4, 5, acabou. Fora isso, você é não dá. especialista nisso. Então, mas em quanto tempo levou para formar? Para entender? Entendeu? Mas aí é assim. E uma coisa interessante. Ou você fica especialista em processo e software, ou você faz o projeto. Porque aí falta dia, entendeu? Você ficar especialista em software e fazer projeto, aí você não vai dormir. Porque você tem uma coisa ou outra. Mas os dois são importantes, porque um entende do uso do software e do fluxo de informação, como é que funciona, sabe? Você tira informação daqui, que joga para lá, que joga para cá e tal, chega no fim. Né? Que para quem é projetista, não interessa muito. Beleza? Eu vou pegar aqui e pegar na apresentação aqui, tá dentro? Botar uns negócios que gira e roda, que é colorido, sabe? Porque quando fala de BIM, se não tiver uns modelinhos girando... Ninguém vai acreditar que é BIM. Não, eu vou ligar aqui, tá? Eu espero que funcione. Só um pouquinho. Tá abrindo aqui. Depois, se vocês quiserem, posso deixar a apresentação. Entendeu? Me empolguei aqui falando, aí ficou... Luke, foi melhor do que esperado, cara. Foi a melhor introdução que a gente já teve aqui. Mas vamos mostrar os negocinhos coloridos aí para o Baruf botar na rede. Tá, Baruf? Se não tiver um negocinho colorido, que a galera não acredita. Tá? Eu vou compartilhar minha tela enquanto tá abrindo. Tá joia. E aí a gente vê. Mas vou mostrar, não vou explicar muito, tá? Para mostrar o potencial de uso, da onde que você chega, sabe? Que pode chegar com tal de BIM, entendeu? Algumas... Deixa eu ver aqui. Tá. Tá projetando. Tá, deixa eu ver se abriu aqui. Ixi, ele abriu 0. Tá aqui. Tá vendo a minha tela aí? Hein, Daniel? Tá vendo a tela? Tô sim, Luke, tranquilo. Sim, Acho que tá. você não vê as pessoas enquanto você apresenta, né? Não. Tá, mas mas nós depois... estamos vendo sim. Então, anota a pergunta, depois a gente toca, tá? Eu vou passar bastante rápido aqui, porque a gente já está estourando o tempo, tá? Mas vocês ficam à vontade aí. Ó, Baruf... Cara, o tempo é teu, Luke, fica tranquilo. Então, essa apresentação aqui é do Baruf, tá, Baruf? Baruf, engenharia e tal, não sei o quê. Pessoal, toca aí. Aí explica a história do Baruf aí, tá, Baruf? Depois você complementa, tá? 17 anos de experiência no mercado, o Baruf se consolidou com uma referência na área e tal. Eu estou pulando mais rápido aqui. Tá tudo certo isso aí mesmo. Manda bala. Pode ir na sua parte aí, manda bala. Então tá. Aí aqui botei um currículo resumido, né? Hoje eu trabalho com consultor de BIM,
Aí sou bacharel em Ciências Militares pela MAN, engenheiro de fortificação e construção pelo IME, aí eu tenho mestrado em construção civil pela UNB e tenho MBA em governança corporativa pela FGV, né? Já fui diretor do Patrimônio da União, ex-coordenador geral de operações do DENIT, fui superintendente e diretor de engenharia da Valec, hoje atuo como coordenador executivo da Frente Parlamentar do BIM, sou relator da CE 134, lá da ABNT, que trata de BIM para infraestrutura, e também sou diretor acadêmico da Ziggurat, né? Que é um instituto lá de Barcelona que trata de BIM também, tá? Bom, vamos lá ver o que é BIM. O que é o tal do BIM, cara? O BIM, fala ali, né, vem uma origem inglesa, modelagem da informação da construção, trabalhar com BIM é uma forma de construir virtualmente, né, permitindo a simulação de todo o processo construtivo. E a grande vantagem é de você antecipar problemas no computador, diminuir isso, né? Então, você faz aquela questão de clash detection no computador, e depois você vai para a obra. Bom, o BIM, então, é uma ferramenta que trabalha com modelos 3D, né? Ela vai tem um impacto e vai impactar muito ali, né? A cadeia de fornecedores e de mão de obra, que você tem que combinar com todo mundo, certo? Hoje a gente está mais no BIM de projeto, mas está tendo uma tendência para BIM de obra, né? Que aí é outro papo, né? Você tem que ver como é que você faz o BIM lá na obra, né? Na execução e acompanhamento de obra. Então, no resumo, o que é? O BIM é uma nova forma de fazer projeto, né? Tanto projeto de engenharia como de arquitetura, que utiliza modelos 3D e permite a simulação da obra no computador. Resumão, BIM ou PlayStation. É isso. É um PlayStation, um negócio bacana, que gira, que roda, põe liquidinho e tal, né? Mas tem toda uma questão aí, que é o seguinte: se BIM parece um videogame, então você começa a jogar no nível iniciante, né, cara? Para você ficar bom num jogo, você tem que treinar muito. Tá, mas o que é o BIM? O BIM, na parte de tecnologia, é videogame. O problema é que, no processo e aprendizado de se utilizar esse jogo e jogar em grupo, né, o cara tem que fazer arquitetura, tem que fazer engenharia, estuda 5 anos. Então, sabe, você leva um tempo, né, para assim, entender como é que se trabalha com a parte de arquitetura, com a parte de engenharia, né? E as regras que a gente usa não é regra de jogo, né? Lá de PlayStation. Você vai usar a regra lá, que é a norma da BNT e outras normas assim, normas técnicas, né? Depois que você internalizou isso na cabeça e combinou a regra com os demais parceiros ali, isso aí vira videogame, tá certo? Então, se você pegar um BIM da vida ali, tá fazendo projeto e chega lá, né, o teu filho, lá, o sobrinho, que seja, né, ele vai falar que legal esse joguinho, né? É legal, é isso aí, entendeu? Em termos de tecnologia, ele é um PlayStation sofisticado, tá? Bom, então o que é o BIM, então? É um software? O BIM é tudo junto e misturado, né? Principalmente a parte de processo e tecnologia. A questão de política é voltada para aquilo que você quer melhorar na sua empresa, né? Como política, você pode colocar assim, direcionado para o uso, sabe? Melhorar a prática de projeto, ter menos retrabalho, melhorar o planejamento, melhorar o orçamento. Essa é a sua política, é isso que você coloca lá. Baseado na sua política, você vai entrar nos processos que são atrelados à política para ter o resultado que você está esperando. E para isso, eu tenho que usar o software. Então, assim, se você entrar no BIM só com só com software, você pode ter um problema. Por quê? Porque você vai descobrir o seguinte: pô, eu estou usando isso para fazer o quê, né? Então, você comprou um monte de software, né? E aí você vai ver assim, pô, mas eu não estou sabendo fazer, né, trabalhar colaborativamente com os outros profissionais. Aí você vai verificar, pô, mas não precisava ter comprado todo esse software agora, porque o meu nível de maturidade é muito baixo. Então, você só queimou software e treinamento. Basicamente, foi isso que aconteceu. Então, vamos lá? Então, lembrando, BIM, o que é? Não é software. É só você lembrar isso. BIM é software. BIM não é software. Ou seja, ele não é só software. BIM, ele está atrelado à maneira de como você joga o jogo, né? Lembra de PlayStation? É do mesmo jeitão. Para você jogar um jogo do PlayStation, você tem que saber as regras do jogo e combinar com os parceiros. Com o BIM, a mesma coisa. Só que quem está jogando é engenheiro e arquiteto, na essência. Tem outros caras que podem participar também, mas eu tenho que combinar, né, com eles as regras, né? Assim, que regra, cara? Pô, pelo menos para saber como é que você transfere um arquivo do seu projeto, né? O arquivo do seu projeto de estrutura para o arquivo de projeto de arquitetura. Se você não combinar com o cara, ele não vai saber como é que faz. Entendeu? Mas como é que no CAD não tinha problema? Não tinha problema que tudo era DWG e está tudo certo.
tá? Por isso que não tinha tanto problema. Bom, contribuição do BIM para o projeto, então. Aqui estou dando um exemplo mais de público, né? Mas serve para o privado também. Qual é a contribuição? Transparência na contratação, né? É porque apresenta um orçamento mais assertivo, tem um cronograma mais confiável e permite que a gente consiga fazer uma auditoria no modelo 3D para verificar as quantidades e outros aspectos da construção, né? E com isso, o que a gente vai ter como resultado? O BIM vai permitir a elaboração de projetos com menos erro, né? E reduz aditivo de prazo de custo. É para isso que usa BIM, não é só porque é colorido, que gira e roda, entendeu? Então, se você perguntar, cara, por que você vai usar BIM? Tem uma questão da lei, porque está na lei. Tá bom, mas dentro da lei, superada essa questão legal, por que você usa BIM? Porra, porque eu vou fazer a simulação da obra no computador, vou verificar as interferências, depois de verificado isso, eu consigo tirar os quantitativos, vincular, né, a orçamentação e consigo planejar a obra, né, de uma forma mais adequada. Com isso, eu vou ter menos erros, né, de projeto e vou reduzir prazo e custo. É para isso que usa BIM. Entendeu? Se for explicado de uma maneira mais geral, é isso. Tá? Algumas dicas para implantação. Eu coloquei algumas aqui, tá? Tem mais aqui, mas é só para dar uma ideia de como funciona. Primeiro, você definir os usos e objetivo do BIM. Para que você vai usar o negócio, sabe? Então, dependendo do porte da empresa e tal, você coloca um uso mais restrito, sabe? Vou verificar, análise de interferência de uma disciplina com outra, né? Eu pego estrutura, arquitetura, coloco no mesmo ambiente, né? Boto a parte de instalações, né? Hidráulicas, elétricas, de incêndio, né? E o próprio sistema lá tem softwares que permitem que você verifique se tem uma viga, se tem uma tubulação de incêndio furando uma viga que não foi projetada para ser furada. Pô, você já viu no projeto, cara. Não vai esperar ir lá para a obra, porque depois que você criou a viga, né? O que acontece? O cara vai fazer o rebaixamento, cara, da estrutura de incêndio, da tubulação de incêndio ou hidráulica. E aí a gente vai ver que problema que vai dar. Se você fez o projeto para que né, se tivesse feito o projeto para a tubulação de incêndio furar a viga, né? Aí e tem o forro embaixo, beleza. Agora, se você não fez a simulação no computador, né, e verificou depois que a instalação hidráulica passou por baixo da viga, possivelmente eu vou ter um problema com o forro. Entenderam, gente, como é que funciona? Esse é só um exemplo, você tem mais problema por aí, tá? Elaboração do plano de execução BIM, que é importante. Seleção de software e essa tal de interoperabilidade, né, é o seguinte, lá com o CAD, o arquivo padrão era o DWG, né? Agora, como tu trabalha com BIM, o padrão é IFC. É isso, né? Cada software proprietário tem uma extensão específica do proprietário. Mas para um software poder conversar com um fabricante diferente, eu uso o tal do IFC. Basicamente é isso. Outra coisa, capacitação da equipe, modelagem e coordenação. Vai ter que treinar a equipe para trabalhar com esse tal de BIM. É igual jogar videogame, cara. Senta todo mundo ali, entende a regra e vamos jogar esse jogo aí. Né? Implementação do CDE. CDE é o ambiente comum de dados. Isso aqui é importantíssimo e principalmente para fiscal. Fiscal de obra tem que saber isso aqui, porque toda a informação do projeto está lá. Tá? Então, todos os pleitos, tudo que vai acontecer em cima desse CDE. Uma outra coisa interessante, o CDE, você pode trabalhar com prancha 2D, cara. Não precisa ser 3D não, sabe? Pode botar as pranchas as plantinhas lá de AutoCAD que funcionam. Aí tem método lá. Então, você pode utilizar um sistema de CDE, né, que é feito por um negócio, né, Hollywood, para fazer o negócio que você trabalha. Né? Você trabalhar com as plantas 2D, faz a anotação, vê quem é o responsável, tudo por aqui. Entendeu? Aí eu tenho até adotado um termo novo, que é o QBIM, que é o quase BIM, entendeu? Não é BIM, mas é quase. Né? Você pode usar. Aqui, ó, tem que adotar normas para padronizar os parâmetros de projeto. Integração de BIM, a parte de orçamento e a parte de planejamento. Essa questão de clash detection e coordenação é importantíssimo. E aí você tem que ficar olhando lá o que você pode melhorar, né, no uso do BIM, né? Como é que você está trabalhando, o que você pode melhorar. Então, você começa com um projeto piloto pequenininho, aí vai melhorando, aí, né, depois você bota isso para a empresa. Aqui eu coloquei, ó, execução de projetos de engenharia, principais usos, tá? Então, vamos lá.
Cara, a gente usa pra caramba, sabe? Então, tem um estudo que foi feito pela Penn State, né, a universidade lá nos Estados Unidos, em 2009, se não me engano. E aí ele levantou 25 casos de uso, ou seja, 25 maneiras diferentes de usar esse tal de BIM dentro da fase de projeto, das etapas de projeto, né? Quais são as etapas de um projeto? Você planeja e projeta, depois você vai para a obra, né? Vai construir, depois você faz a operação, né? Operação e manutenção, e depois tem a parte de demolição. Então, as etapas do projeto são essas aí, né? Então, você planeja e projeta, depois você vai para a obra, depois você usa, né? Manutenção e operação, e depois você faz descarte. E para que serve BIM? Aí eu botei uso, e esse é um termo comum, tá? Você vai usar o BIM para quê? Isso aí que você tem que definir, cara. Aí, conforme essa definição, né? Essa definição de uso, né? Você definir qual é o uso, ele vai estar ligado com a sua política e o principal processo que você tem que melhorar na sua forma de trabalhar. Não dá para mudar a empresa de uma vez só, cara. Cara, isso não existe. Você não vai quebrar a empresa. Né? Então, você começa com um AutoCAD, aí depois você melhora, né, uma coisa de CAD, uma coisa de BIM, certo? Aí depois você bota mais BIM, aí bota menos CAD. Basicamente é isso que acontece, entendeu? Trabalha do seu jeitão, vê o que você consegue melhorar, aí botou um BIMzinho, vai ficar BIM com CAD. Entendeu? Aí depois o BIM aumenta bastante. Aí depois o CAD diminui. Eu acho que o AutoCAD não morre, tá? Porque dependendo de projetos que você vai fazer, às vezes você tem mais condições de modificar e criar e tal, usando um CAD. Que CAD é desenho, né? Desenho técnico. Porque às vezes você tem um software de BIM sofisticado pra caramba, faz parede, faz pilar, faz tudo. Aí você quer desenhar um círculo, putz, isso é complicado, entendeu? Vai lá e desenha no AutoCAD, cara. Você sabe fazer, faz no CAD mesmo. Aí junta depois um no outro, certo? Então, para que serve BIM aqui? Ó? Você usa para quê? Usa para projeto de arquitetura, de estrutura, de elétrica, de hidráulica. Usa BIM para fazer projeto de rodovia, de ferrovia, de saneamento básico, né? Aí usa BIM para fazer o quê também? Modelagem 3D de projeto executivo, né? Você tem um finalzão lá. Fazer análise de interferência, extrair quantitativo, fazer o planejamento da obra, para fazer gestão e fiscalização. Aqui entra muito o tal do CDE, tá? O CDE, como é que faz gestão e fiscalização? Usa esse tal de CDE, que todos os documentos vão estar lá, tá? E a questão de manutenção e operação, né, que está sendo utilizado. A gente tem, vou mostrar alguns exemplos aqui, que é legal, hein? Porque a gente tem muito prédio pronto, e aí, então, se a construção já existe, então não usa BIM? Usa, só que usa de um jeito diferente, né? O Luke, posso te fazer uma pergunta? Pode. Uma das coisas mais sensíveis em obra é o orçamento, né? Porque o orçamento, normalmente, ele é projetado pelo tempo que a empresa contratante entende que é factível de executar, e a empresa contratada abraça e depois descobre como é que resolve. E quando a gente olha o orçamento, né, ele normalmente é um gráfico de barras, com muita sorte é um Gantt, alguma coisa um pouco mais específica. De que maneira o bom uso do BIM vai ajudar na gestão para cumprir a obra? Porque assim, eu imagino assim, vamos supor que o projeto foi feito num BIM adequadamente, então eu já tenho uma visão de interferências, eu já tenho uma visão de pontos críticos, e eu já tenho uma visão do caminho crítico da obra. Ainda assim, a obra é um elemento dinâmico, e chove, e o fornecedor atrasa, e as etapas às vezes dão errado. De que maneira a utilização do BIM ao longo da obra consegue ajudar no cumprimento do cronograma? Cara, aí assim, como eu faço, tá? Quando você tem aquela questão do planejamento da execução, né? Aquele cronograma de barras lá do Gantt, eu tenho as composições de custo dela, né? Certo? Então você liga a sua IAP de projeto com a sua IAP de orçamento. Na sua composição de custo lá, tem os tempos, não tem? O que acontece, cara? Você, quando faz o planejamento lá, para dar aquele tempo do gráfico de Gantt, você pega os tempos da de custo, né? E coloca ali. Então, isso aqui, para dar o primeiro planejamento, certo? Uma outra questão, assim, que a gente vê, que às vezes quem planeja não planejou direitinho, não, sabe? Não, por exemplo, trocar. Obras de terraplenagem. Problemaço é chuva, cara, sabe? Então, o cara faz um planejamento ali e tal, e não se atentou que vai começar a construir no período de chuva. Cara, a obra vai atrasar, não tem como fazer milagre. Certo? Não sei se eu consegui responder o que você falou.
né? Isso está ligado. Então, a gente tem softwares em que o orçamento, né, a composição de custo do orçamento está ligado no cronograma de Gantt. Então, partindo dessa premissa, vamos supor, a obra começou, vamos falar que o cara nem começou fora do planejamento, mas houve uma chuva atípica e essa chuva prejudicou o momento que ele estava fazendo terraplenagem, o solo ficou borrachudo, nós vamos atrasar a obra em um mês. Uhum. Como é que eu faço, através do software ou através do bom uso das ferramentas, entender toda a reprogramação da obra? Porque o que a gente faz hoje? A gente vai na caneta, né? Ponto a ponto. Isso vai mudar, isso vai mudar, isso vai mudar. O software propõe uma solução integral nisso? Então, tem ferramentas sofisticadas de IA que faz isso, cara. Só que aí no Brasil são poucas empresas que usam, só mega empresa, sabe? O sistema é chamado Alice. Alice é porque é inteligência artificial, né? E aí ele tem essas coisas já toda engatilhada, né? E caso queira o contato, né? Conheço o cara que trabalha com isso, né? E é um sistema que foi criado pela galera de Stanford, né? Nos Estados Unidos. Entendi. Então, Entendi. tem uma inteligência artificial que resolve isso que você falou. Mas aí é sofisticado, entendeu? Ele tem o objeto... No BIM básico vai continuar sendo uma atividade de planejamento manual. Vai. É meio semi-manual, né? Você faz as ligações, mas quem vai dar a proposição de melhor solução é você, não é o software. Nesse sistema que eu te falei do Alice, aí não. Aí o negócio é integrado. Sabe? Sim, mas isso aí vai ser, por enquanto, pelo menos 1 em 1000, né? Mas é só dizer que existe, né? Sim. Caso você fale assim, tem. Só que aí, né? Aí é o preço do negócio, né? Quanto custa lá você ter um sistema desse para a obra que você está fazendo? Então, às vezes, você vai ter que fazer a mão mesmo. O que eu acho é só se você ter uma melhor integração dos usos e das ferramentas que são as mais disponíveis agora, sabe? Perfeito. Então, você está andando com um carrinho, né? Carro normal, você não está andando na Ferrari. Já não é mais aquele Uninho Mille, mas ainda não é a Ferrari, né? Não. Mas o que eu acho importante é que já tem solução, que já faz isso. Eu estava na Valec ainda tal, né? Foi feito. E cara, impressionante o negócio. Você fica, né? Mas aí é outro nível de programação, o cara já entra, né, com o sistema funcionando, entendeu? E aí ele te dá opções com base nas informações de projeto, acho que é isso que você está falando, né? Ele consegue fazer a relação, né, de uma atividade com outra e te falar qual é que seria a melhor forma de fazer aquilo. Perfeito. Era isso. Obrigado, cara. Era isso que você queria, né? Mas, cara, era isso. Né? Mas aí o projeto tem muito mais informação, né? Você eu queria, na verdade, que você tirasse da cartola a solução, né? Mas isso não tem. Da cartola é isso aí, te dou o negócio lá no cara. Né? Não, mas eu queria de graça. Colega... Não, de graça. Aqui eu tenho até um ditado: tudo que é de graça tem seu preço, né? É isso aí. Então... Legal, Luke. Obrigado, cara. Era essa dúvida, porque isso é uma coisa que a gente sente muito em obra, né? A necessidade de reprogramar a obra constantemente. E essa reprogramação, ela costuma ser assim, né? A obra atrasa 2 meses, o pessoal empurra tudo para frente aperta tudo para caber sem dilatar o prazo final. E a gente já sabe que não vai dar certo. Mas aí a programação é lá do que você faz no project mesmo, né, cara? Mas, assim, soluções... É porque as ferramentas que a gente tem hoje, né, na realidade, elas não são de BIM, né, cara? É a ferramenta que você usava... a ferramenta de gestão normal, né? Aí você pega uma informação daqui e liga com a informação que saiu do outro software, né? Então, a gente tem softwares separados em que nós que ligamos, né? Não é que ele não nasceu desse jeito, né, cara? Sim. Então, perfeito, para fazer a gestão que você falou, o projeto, o planejamento e o orçamento, ele tem que estar integrado. Não do jeito que a gente faz. Mas eu integrei porque eu exportei do outro software. Não tem nada de integração aí. Você exportou, né? Você entendeu? Eu até aproveito esse teu fechamento, esse teu final da explicação, para lembrar de uma coisa que você falou lá atrás. Você pode ter o software que for, você não abre mão do profissional dedicado e experiente. Você vai ter que alguém trabalhar sobre aquela situação, esse alguém vai ter que tomar decisões, gerar input ao software para que você tenha um output. Exatamente. Obrigado, que tem, cara. assim, eu tenho utilizado muito o IA, né? O GPT, né? Cara, o negócio é bom, sabe? Ele consegue fazer análise muito mais rápida que você. Só que você precisa ter os dados, fazer as perguntinhas para ele lá, né? E aí ele vai dar uma resposta. Como você já conhece o assunto, você sabe que aquela resposta tem pé e cabeça, né? Senão entra o que o pessoal fala que é alucinação.
que tem esse troço, sabe? Porque às vezes o GPT dá umas respostas que tem nada a ver. Mas se você tem os dados, coordena direitinho, pode-se fazer mais ou menos o que você falou agora, de você pegar um planejamento, sabe? Que você fez, né? E fazer uma pergunta, uma ajuda do GPT para ajudar você a fazer análise para ele sugerir qual seria uma melhor solução para você. Entendeu? Depois a gente pode conversar em outro dia aí. Aí eu te falo como é que funciona. Muito obrigado. Entendeu? Você utiliza o GPT para acelerar o que você iria fazer. Entendeu? Não é que você terceirizou para ele. Mas eu não abro mão da responsabilidade e do controle. Não, mas ele dá umas ideias, algumas boas, outras nem tanto, né? Mas você consegue ter uma solução muito mais rápido do que você ficar quebrando a cabeça sozinho, entendeu? Aí a gente entra igual aquele operador de software, sabe? Pergunta de novo, faz outra vez, até fechar. Diz que 9 para repetir o menu. Exatamente, aí ele vai dando a resposta, uma hora dá uma resposta que interessa. Mas o que observe, o IA continua sendo uma ferramenta para acelerar o que você já faz. É isso que eu uso. Eu uso para caramba esse negócio. Mas depois de outra hora, se quiser, eu te dou umas dicas aí. Já está funcionando. Né? Eu abri uma startup junto com o pessoal da UNB, por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui na UNB, né? E aí a gente está criando assim soluções, né? E que utiliza BIM, GIS e IA. Entendeu? Então, uma delas que eu estou desenvolvendo é a seguinte: você fazer um parecer de obra ou de inspeção de obra com base em foto. Então, você vai lá, tira a fotografia de um pilar que tem lá algum problema alguma patologia, sabe? Desplacamento de concreto, o aço enferrujado ali, sabe? E aí eu faço a pergunta para o programa me devolve uma resposta, né? E aí, o que eu bolei? Com base na foto, coloco um formulário para dar o contexto e ele faz um diagnóstico para mim. Sacou? Uau! Aí eu leio o diagnóstico. Aí o cara assim, tá, mas como é que é essa atividade, de onde ele tirou aquela informação? Aí tem as perguntas que você fala assim, ó, me apresente o link de onde você tirou, ou você faz o seguinte, me faça um laudo com base naquela foto, com base naquele questionário, naquele formulário, lendo esses documentos aqui, sabe? Aí eu dou os dados técnicos, né? Norma da BNT, normas técnicas, né? E aí ele faz um laudo, certo? Lendo aquelas normas técnicas, lendo o meu formulário e associando a foto, entendeu? Perfeito. E aí, mas como é que ele sabe qual é os itens do formulário? Eu falo. Eu falo, ó, faz um laudo preenchendo os seguintes itens. Né, objeto, preço, custo, prazo, local e tal. É isso. Tá. Então, show. Aí depois... Cara, isso eu já faço. Tá? Depois eu digo como é que funciona. Muito legal. Né? Eu tenho preguiça de ler e tudo, mas aí agora eu estou fazendo isso. Eu vou avançando aqui. Tá? Eu vou mostrar uma coisinha de IA aqui também, tá? Mas é mais para BIM, mais para projeto. Bom, qual a ideia aqui? Olha só. Para cada uso do BIM, né? Para projeto elétrico, hidráulico, estrutura, né? Orçamento, planejamento e tal, você tem um software diferente, cara. Né? Aí eu botei arquitetura, botei só 2 aqui. Tem Revit, estrutura, EBL, TQS, instalações elétrico e sanitário, tem KeyBuild, tem outros, tá? Orçamento, tem Visos, OrçaBIM, OrçaFaz, planejamento, Navisworks, Syncro, coordenação, que é o CDE, né? Isso é importante, né? A Autodesk tem, a Trimble tem, a BNT tem. E a comunicação desses caras, né, é feito essencialmente por o IFC. A gente faz comunicação de projeto com PDF também, né? Não é só IFC, faz com outra coisa. Só que cada formato carrega uma quantidade de informação diferente, né? E ele tem um uso diferente. Mas eu consigo fazer a comunicação de projetos por meio de IFC, por DWG, BCF é um extrato do IFC, então assim por diante, tá? Então, eu tenho que ter uma maneira de os softwares de fabricantes diferentes conversarem entre si. A comunicação básica é IFC. Bom, aqui qual a ideia? O modelo federado é quando eu faço a reunião de todas as informações de disciplinas diferentes num software só. Então, eu tenho um software que fez o projeto arquitetônico, eu tive um outro software de BIM que fez estrutura, um outro software de BIM que fez instalações, um outro software que fez projeto mecânico. Aí, o que eu faço? Junta tudo num lugar só, né? Para ver se o projeto tem pé e cabeça, né? Se o pilar não está no lugar da porta, se não tem uma porta voando. Então, eu coordeno tudo aqui. Então, observe, esses aqui são os dados de entrada. Os dados de entrada formam o modelo federado. O que sai de informação desse modelo federado, que é chamado de uso.
É aí que está parado, entendeu? Então, depois que você tem esse modelo federado aqui, bonitinho, com as disciplinas, você pergunta, vou fazer o que com esse negócio? Ah, eu só quero que gire, que roda e põe no Instagram. Ele faz também. Ele só gira, roda e tá bonito. Se isso atender para o que você quer, então atende, que é um uso. Um uso é fazer maquete. Beleza. Mas tem outros usos que a gente pode fazer a partir do mesmo modelo federado, que é o quê? Quantificação. Eu tiro a quantidade de todas as disciplinas de projeto. Aí é show. É orçamento? Não. Não é orçamento, porque a gente já explicou o que é orçamento, né? Tem uma distância da quantidade. Mas o quantitativo é um item muito importante para ter orçamento, senão não dá. Né? Outra coisa, o que eu posso fazer com esse modelo? Fazer essa detecção de interferência, que é o tal do clash detection. Né? Verificar se tem um sistema construtivo interferindo no outro na área geométrica. Né? Então, quando se fala em detecção, é de geometria. Então, você tem uma geometria interferindo na outra. Isso aqui é bacana. Né? Eu posso fazer um planejamento ou simulação da minha construção, ligando a minha construção a uma EAP de projeto. Ou seja, eu tenho um project aqui, né, que foi criado no project, e eu tenho meu modelo aqui. Eu consigo associar cada elemento que tem aqui à minha linha do project, nesse project aqui do software. Aí, à medida que vai andando, né, o cronograma, a obra vai acontecendo em cima. Né? E isso aqui embaixo, ó, acompanhamento e fiscalização de obra está acontecendo muito, ficou muito barato. Né? Então, você tem o software da Aldin, né, que você carrega o seu projeto dentro do computador, e aí, né, computador, digo, pode ser o tablet, né, o celular, e aí você vai para a obra, dá um enter lá, e aí você aponta o celular para onde está acontecendo a obra. Né? Aí ele vai mostrar lá aonde deveria estar a instalação elétrica, hidráulica, parede, assim por diante. Então, para o fiscal, isso aqui é show, cara, sabe? Você chega lá e tá barato, hein? Vale a pena usar esse negócio. Tá barato, tá? Não é um negócio caro, não. Já tá funcionando esse negócio aqui, tá? Bom, aqui, ó, vou entrar na linha da simulação da construção. Isso aqui é um projeto real, tá? Lá do metrô de São Paulo. O que eu tenho aqui? Eu estou fazendo a navegação do meu projeto e esse projeto, eu posso falar que ele é federado. Ou seja, eu tenho várias disciplinas de projeto num lugar só. É isso que a gente está falando. Eu estou navegando. Então, você tem o projeto de estrutura elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado, sabe? Acessibilidade, né? Essa parte aqui de sinalização, está tudo num projeto só, né? Esse software aqui é o Navisworks, tá? Que é um que faz. Tem outros aí de outros fabricantes, tá? Então, ele é muito utilizado. Então, ó, foi feito um corte utilizando ali o próprio Navisworks. Você permite você visualizar, ver como é que está e tal, né? Esse aqui é um exemplo para você ver como é que funciona o projeto. Quando a gente vai fazer a análise de projeto e coordenação, fica difícil você identificar alguma coisa só olhando, né? Então, o software tem ferramentas que identificam a interferência, né? De repente, tem um pilar no meio do trilho aqui, sabe? Aí o sistema ele faz uma bolinha e aponta, opa, tem um pilar no trilho. Né? Aí depois a gente faz a reunião com coordenação com os projetistas e manda corrigir. Entenderam a ideia? Então, isso é uma simulação da construção. Não foi para construção, em que você pegou todas as disciplinas de projeto dos outros, né, projetistas em 3D e colocou aqui. Legal, né? Então, é um uso. Né? Eu vou passar para o próximo. Esse outro aqui é um pouquinho diferente do anterior. Esse aqui eu tenho um passeio virtual. Ou seja, você modelou, né? E eu faço um passeio virtual, né, em tempo real. Né? Eu tenho umas teclinhas aqui embaixo, ó, e ele funciona só no notebook, tá? No celular não funciona. Se o pessoal depois quiser fazer um passeio nisso aqui, pode pegar esse QR Code aqui, ó, que vai no endereço e o cara passeia, tá? Que tá lá no sitezinho bala lá, vem aqui que ele faz isso, tá? Então você tira, assim, copia esse QR Code e ele vai levar para essa página. E lá na página, né, tem o tecladinho em que você pode simular você andando dentro do prédio. Aí o que acontece? Isso é diferente de uma maquete, né, uma maquete virtual, porque a maquete, o caminho é pré-determinado, sabe? É sempre o mesmo filme. Esse não. Esse aí você escolhe. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda e tal. Por que a gente usa isso? Porque esse aqui é muito fácil de usar. Só aperta o botão e vai para um lado para o outro. O Navisworks já, né, tem mais uns outros botões que você tem que apertar lá para fazer, para andar. Então, esse aqui é muito simples. Então, agora anda para a direita. Não, agora anda para a esquerda. Entra aqui, sai. Viu? Então, eu consigo fazer uma análise do projeto
e aqui eu vejo se tem algum erro importante e tal, manda corrigir. Perceberam, gente, como é que é? Eu faço um passeio aqui. Naquele outro, no anterior, eu estava fazendo o Clash Detection, verificando se tinha algum problema de um projeto com o outro. Aproveita e anda também, né? Tá certo? Esse aqui é só para passear, né? Se tiver alguma interferência, você vai enxergar visualmente. No software anterior, você tem o botão que ele já aponta automaticamente se tem um problema ou não, tá? Avançando aqui. Esse outro aqui é o seguinte, eu coloquei como exemplificação aqui, só para entender o que está acontecendo. Na esquerda é uma obra real e na direita é aquilo que você modelou no seu computador, é o seu projeto, tá certo? E aí eu tenho software, nesse caso é o Synchro 4D da Bentley, que ele faz uma ligação, né, entre o que você projetou com o seu cronograma, tá certo? Eu vou ligar aqui, tem uma musiquinha, vocês estão escutando a musiquinha, não? Não sei, está escutando a musiquinha? Não, a musiquinha não. Então vai ser musiquinha mesmo, então tá aqui. O que acontece? Eu vou narrando aqui, tá? Então, gerenciamento e controle 4D. Olha só, eu tenho meu planejamento aqui, ó, planejado, previsto e executado, tá? Aqui, ó, cronograma aqui do lado, tá? Na direita, eu tenho a mesma coisa, só que é o modelo, né? Então, eu tenho o meu modelo previsto ligado à minha EAP prevista. Tenho o meu modelo realizado, medido, ligado na minha EAP, né? Aqui do planejamento, do planejamento realizado. Observe que a linha de status vai andando, ó, né? E conforme a linha de status vai andando, ele vai construindo aqui do lado o que estava previsto e o que foi realizado. Entenderam? Então, isso já existe, cara, né? Esse aqui é o da Bentley. Cara, Muito para legal, fiscalização né? de obra, isso aí é um sonho. Oi? Para fiscalização de obra, esse aí é um sonho. Mas eu estou mostrando que existe, tá? Esse Sim. aqui não é IA, não é inteligência artificial, não, sabe? Esse já tem. Ele funciona. Eu só vou... Mais alguma coisa aí, Daniel, que você queria saber? É show, Não, sim. não. Eu só estou querendo dizer, assim, que não chega a ser sonho, porque esse negócio é antigo, tá? É porque a galera não sabe nem que existe. Então, Eu sou um desses. não, mas eu só estou entre a gente aqui, né, cara? E, assim, você vai avançando, porque você tem que treinar o cara e tal, né? Mas, cara, vale a pena você pegar um negócio desse aqui, sabe? Muito recurso, muita coisa, ele faz muita coisa aqui, né? Eu vou apertando aqui, avançando na mão, só para você ver que, como é que funciona, tá vendo? Primeiro andar, segundo, terceiro, aqui tá no quarto, ó. Oi. Luke, te fazer uma pergunta? Você falou que tem Olha. muita gente que não sabe que existe, mas aí tem muita gente que sabe que existe também, mas qual que é a diferença de custo, né, desse software? Aí a gente volta lá para o Fiat e Ferrari, né? Como é que funciona? Se você está com um empreendimento que tem um retorno muito alto, ou seja, se você tem uma obra que é muito grande, esse custo de software é troco, né? Entendeu? Se você tem um negócio aqui que é o retorno, digamos, o valor agregado, eu vou dar um exemplo aqui, né, lá da Valec, que eu era diretor, tá certo? Vou dar um exemplo para você. Lá, 1 quilômetro de projeto de ferrovia, naquela época, custava 10 milhões, certo? Cara, quanto que custa um software desse? Se eu compro um software, tem software mais sofisticado, certo? Se eu tenho um software lá, vou fazer um projeto em que, se eu tiver uma economia, né, ajeito e estradas normais, você faz, né? E ferrovia, 200 quilômetros, 300 quilômetros e tal, tá certo? Você imaginar o preço do projeto, né, e da obra. E se o custo de 1 quilômetro na obra custa 10 milhões, pô, o cara investe 1 milhão para comprar um software para fazer economia do traçado. Você entendeu o que eu estou dizendo? Agora, se você tem uma obra, né, em que o valor não tem um retorno, o valor dela, né, comparativamente ao projeto, ela é pequena, aí o cara não vai investir em um negócio desse. Não sei se eu consegui te explicar como que a gente faz a conta. Ô, Luke, só uma questão, porque também não é só o custo do software, né? Eu vou ter que ter profissionais para alimentar todo esse banco de dados para que eu tenha esse produto final, né? Porque assim, é o combo, né, cara? Eu estou falando de software, aí depois você tem que ter rede, e tem que ter o hardware, e tem que treinar o cara, né? Sim, só que aí quando você pega e soma isso, e faz um projeto que eu te falei de ferrovia, o cara paga a licença de 1 ano, porque ele vai ter uma economia no traçado, entendeu? É outra conversa, né?
Agora, se eu estou trabalhando num projeto pequeno, menor, aí eu vou usar outro software que pode até fazer uma coisa parecida com esse, mas é mais barato. Entendeu? Não sei se eu consegui responder. Sim. É o bolso, cara. É o bolso. Você olha assim, putz, tá cara. É bonito, é legal, mas hoje não tem bala na agulha para contratar. Entendeu? Então, para obras de infra ou projetos gigantes, cara, o cara compra isso aqui e usa. Não sei se eu consegui explicar o que acontece. É isso. E aí, de repente, o cara, mas por que o cara usa sempre aquela marca? Porque ele tem os requisitos mínimos e eu consigo pagar. Basicamente é isso. Tem um negócio que a gente fala, assim, tem software tipo Pato. Não sei se vocês ouviram isso, né? Pato não voa bem, não corre bem, nem nada bem. Mas, né, é uma ave. Se você quiser fazer um negócio mais específico, aí você usa outro bicho, né? Você usa águia, não é isso? Você usa falcão, você usa peru, usa outro bicho, cara. Que aí é muito específico para a área que você está trabalhando. Aí é custo-benefício, não tem muito o que a gente comentar, né? E para a galera da empresa sabe como é que funciona, né? Pô, eu estou tendo retorno de quanto? Aí até onde você pode investir num negócio desse, né? Então, é isso. Podemos avançar aqui, rapidinho? Tá aqui. Esse outro aqui, o que é? Essa tela é a tela de um outro software, chamado Vico, né? E ela é direcionada para edificações. Mas eu vou mostrar no videozinho da Bentley, né? Que ele conecta, né, a três coisas: o objeto, a curva ABC e o cronograma. É show também, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Começa aqui. Então, olha só. Planejamento 5D. Ele pega o 3D e bota custo. Olha só que legal. Eu estou com o meu projeto aqui, que está andando de acordo com minha IAP do planejamento. Está andando aqui. Ó. Só que é o seguinte, isso aqui, essa IAP aqui do planejamento, ela está ligada com a curva ABC. Aí você utiliza aquele método do valor agregado. Sacou? Então você controla a construção 3D, o cronograma e a curva ABC, que você vai acompanhando ali. Então, para gestão, é muito show, cara. Entendeu? Pessoal, entendeu a parada aqui? Entendeu aí, Daniel, como é que funciona? É isso. Cara, claramente. Na teoria eu entendi tudo. Falta sentar e mexer, né? Então, mas aí vai fazer. E aí o que acontece? Aqui, nessas curvas, você pode até colocar aquela outra curva aqui, né? Como eu estou numa tela só de computador, fica muito, né? Muito, assim, muita informação no lugar só. Mas quando você trabalha, você usa duas telas, tá? É diferente, né? Você faz projeto com duas telas, né? Sim. Aí, numa tela, você põe um objeto, na outra tela, você põe os cronogramas. E aí você consegue ter uma visão legal do negócio, entendeu? Aqui, como é reduzido, coloca pequenininho, né? Aqui, você pode criar a curva ABC, aqui pode colocar, né, o cronograma, né, IAP do previsto, aí eu vou ter uma curva ABC, da curva S aqui, né, do valor agregado, do previsto. Eu posso ter o executado, vou ter executado. Ou posso ter os dois juntos, né? Entendeu? Vai depender do que você for analisar. Eu só estou dizendo que existe ferramenta, ela está aí, e aí o uso dela e a compra vai depender do tamanho do empreendimento. Né? Se o retorno for grande, você vai acabar usando. Entendeu? Perfeito. Por isso que é muito mais fácil implantar esse tipo de solução em obras de grande porte, né? Porque não vai ser, né, a questão do gerenciamento que vai impactar a obra, né? Porque você tem um ganho muito grande, né? Imagina aquele projeto de ferrovia que eu te falei. Se você tiver um ganho num traçado, né, ali de, sei lá, 3 quilômetros, você pode economizar 30 milhões na execução. É outro nível, entendeu? Então, não estamos discutindo software, estamos discutindo o projeto. Agora, pô, se você tem a obra menor, que não é nível de infraestrutura, aí tem que fazer conta, né, gente? Senão não tem dinheiro para dele, né? Então, é isso. Né? Então, você vê lá, se é Fiat ou Ferrari, você escolhe. Aqui, ó, não tem videozinho, mas só para mostrar que existe e é muito legal. Tem softwares também, tem um software espanhol, né, que faz isso aqui também e tal, mas eu vou mostrar esse aqui que é brasileiro. Então, esse aqui é AutoQI, né, e eles criaram uma plataforma chamada Visos, que faz a orçamentação baseados no modelos IFC, certo? Basicamente é isso. Então, o que é IFC? É um formato que foi exportado dos softwares que criaram o projeto, né?
Então, se você está lá no Revit, você tem o formato do Revit. Se você está na Bentley, você tem o formato da Bentley. E assim por diante. Mas aí, o que você faz? Para poder orçar aqui, você salva esses projetos feitos em outros softwares no formato de IFC, aí pega, importa aqui e faz o orçamento. Qual é a grande sacada aqui? Cada objeto aqui, ó, é ligada numa linha da sua EAP aqui de orçamento, sacou? Então, cara, é o sonho de consumo de todo mundo e existe e está aí, né? Então, o que a gente tem que fazer? Né? Criar condições para que você exporte um IFC, né, de qualidade, para depois eu fazer a vinculação de cada objeto à minha linha EAP de projeto aqui. Pessoal, entendeu? Então, cada objeto está ligado numa linha. Aí depois tem a maneira de fazer, né? Mas muito show, cara. Porque aí você, né, você liga com as bases de dados, pode ser Ciclo, pode ser Sinap, né? Então, qual foi a grande sacada dos caras? De ligar cada objeto e quantitativos desse objeto na minha planilha de orçamento. Depois que é feita essa ligação, né, dos quantitativos e do objeto, aí é orçamento normal, tá? Aí é orçamento normal. Né? Mas a sacada depois é para você medir, né? Quando você for medir, eles têm a opção de você dizer quanto que mediu daquele objeto, né? Então, show. E aí aqui também você pode fazer simulação de construção, porque você pode trocar a sua composição de custo, sabe? E mantém a quantidade, né? Então você pode mudar o tipo de serviço, revestimento, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Mas mantém o objeto, ele troca a descrição e depois troca a ficha do lado. Então você consegue fazer simulações da construção. Certo? Uma outra coisa, esses modelos, quando você tiver num ambiente comum de dados, como que funciona? Você tem o seu modelo IFC gerado lá bonitinho, se tiver alguma atualização desse IFC feito pelo profissional, carregado nesse ambiente comum de dados, ele altera o orçamento aqui. Doido, né? Se você trocou alguma coisa do objeto, acrescentou mais um objeto, alguma coisa assim, ele pega e muda no orçamento. Então, você tem uma rastreabilidade do que está acontecendo e você tem uma coordenação com o modelo que foi gerado. Beleza? Doido, show. Né? Esse aqui, acho que o pessoal já viu, que é a realidade aumentada, né? Muito legal, ó. Esse terreno não tem nada, o cara fez o projeto lá no seu computador e aí fez um link do que ele projetou, né, colocando naquele terreno. Então, ele está vendo várias opções de projeto, sendo que não existe nada, né? Só existe no computador. Né? Então, com isso, você faz a simulação da construção, só que colocando o seu modelo tridimensional junto àquilo que existe de realidade, certo? E a realidade é aumentada porque ele saiu do computador e foi para o mundo real. Legal, né? Cara, pode usar, tá barato esse negócio, hein? Já pode fazer. Então, o cara fez várias simulações da construção desse prédio no terreno onde está prevista a construção. Esse outro cara aqui, que é Daldim, ele está fazendo uma imersão do que está sendo construído e aquilo que é previsto construir. Então, aqui, passou o vídeo, a obra está desse jeito. Aí ele foi ali no código de barra e tal, carregou o projeto no celular dele. Então, no celular, você está usando o celular e você está fazendo uma mesclagem entre o real e o que é previsto. Então, tudo que está em laranja não existe. É o que vai ser previsto na construção. Entenderam como é que funciona? Legal, né? Ó, tá voando, ó. Vai ter isso aqui, né? Depois que tiver as paredes construídas, o forro e tal, vão ter todas essas instalações. Então, você consegue pegar o projeto que você fez lá no computador, né? E fazer aí que a gente chama de realidade aumentada, né? Mesclar o projeto que você fez com o projeto que está sendo construído. Beleza, gente? Esse outro aqui, muito importante, né? Que é laser scanner, né? Então, cara, usa pra caramba, né? Então, você tem, né, um scanner 3D que ele passa em todo o ambiente, né? E transforma, né? Que a gente chama de nuvem de pontos, e você leva para o computador. Tem esses scanners também que, além de te levar a nuvem de pontos, ele tira a fotografia. Né? Num outro sistema, eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona. Então, você faz essa nuvem de pontos, carrega para o computador e eu consigo tirar as dimensões, entendeu? E eu posso, a partir da nuvem de pontos, propor algum tipo de projeto. Nesse caso aqui, vai se colocar uma ponte rolante, tá? Então, ele aproveitou o
a nuvem de pontos e projetou, né, uma ponte rolante. Ele já viu que tem problema, ó, tá vendo? Tinha o problema do dente lá, né? Então, está sendo muito utilizado, está barato. Você pode ter o scanner, né, que ele é fixo, ou pode o scanner que voa, você pode botar no drone. Voa também, faz coisa, entendeu? Então, assim, é legal para edificações que já existem e você quer propor alguma modificação. Beleza, gente? Então, nuvem de pontos, show. Utilizado para obras de infra também. Você pode, a partir da nuvem de pontos, gerar as curvas de nível de terreno. Então, usa demais, sabe? Então, você pega a nuvem de pontos e transforma, né, no modelo digital de terreno, MDT, que tem as curvas de nível. Aí, a partir do MDT, eu gero as curvas de níveis e pode usar aí no Civil 3D, InfraWorks e assim por diante. Beleza? Então, isso aqui. Vou passar para o próximo. Esse aqui, o BIM aplicado à infraestrutura, eu só coloquei aqui porque o BIM não funciona com um software só. Eu tenho vários softwares integrados que a informação passa de um e vai para o outro. Aí vou mostrar aqui um de estrada, rapidinho para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu estou com esse modelinho básico aqui, ó, projeto geométrico, feito aqui, ou pode ser feito no AutoCAD ou no Civil, tanto faz, tá? Ele fez o projeto geométrico, aí fez uma vinculação do projeto geométrico com o Revit, que é o Revit 3D, bonito, BIM coordenado. O que é coordenado? As disciplinas de outros projetistas estão lá, né? Então, você tem a parte do terreno, aí você tem a parte da drenagem, né? Você tem a questão da passarela, colocou tudo no mesmo lugar, tudo no lugar só. Aí você fala, ah, beleza, está coordenado, bacana. Aí eu tenho o detalhamento desse projeto, certo? Com todas as dimensões ali, né? E aí depois, né, eu posso fazer exportação, eu estou com o Revit aqui, né? Estou com o AutoCAD bala aqui, né? E aí você tem a ligação de um com o outro, né? Aqui, por exemplo, já coloquei uma imagem, estou no AutoCAD, né? E fiz o lançamento do projeto em cima da imagem do CAD. E tá tudo certo, tá bom? Aí depois você faz um modelo 3D para ver se o negócio ficou legal, né? Entendeu? Então, observe, você começou com o CAD, depois foi com o Revit, juntou as disciplinas, aí fez o detalhamento lá do Revit, né? Fez a coordenação, aí depois eu faço um modelo 3D para mostrar, né, para o pessoal interessado como é que vai ficar a obra. E aí faz a simulação, bota a luz e tudo, com um software diferente. Beleza? Esse outro aqui é um pouquinho diferente, que é o seguinte, ele funciona com uma imagem de satélite. Então, você está com uma imagem aqui e fez o lançamento, ó, do seu projeto de saneamento aqui, né? Então, você pode lançar a rede de água, a rede de esgoto, em cima da imagem, né? Então, você faz o lançamento e depois, o que a gente faz? Né? Então, olhando de longe, embaixo tem imagem e tem lançamento. Depois, eu vou detalhar essas linhas, sabe? Tiro a imagem e vou no detalhe dessas linhas laranja, né? Que aí são os objetos BIM mesmo, entendeu? Então, você lançou um objeto BIM em cima de uma imagem para fazer o projeto de drenagem ou outra urbanização, tá vendo? Aí ele virou objeto mesmo, né? Então, você faz o lançamento em cima de uma imagem, tá? Muito legal, que é um outro software, né? Observe que tem seu software diferente, né? Para fazer aquela coisa, né? Esse aqui é o da Bentley. Esse outro aqui é o que a gente chama de GeoBIM. Ou seja, ele mistura um mapa, o outro é a imagem de satélite, tá? É diferente. Esse aqui é mapa. Você misturou o mapa com uma construção de BIM. Então, você tem toda a parte espacial, né? Porque você está com o mapa, e aí você faz o lançamento de um projeto em cima, né? E aí tem a interação entre o que já existe no terreno com aquilo que você vai implementar. Entendeu? É outra coisa. Então, ele mistura dois mundos aí. Ele mistura o mundo do sistema de informação geográfica, que é uma coisa, e mistura o BIM. Como é que funciona de modo geral? Se você olhar de longe, tudo que você está enxergando é o GIS, né? Sistema de Informação Geográfica, com as coisas construídas. Quando você dá o zoom no objeto, aí ele vira BIM, entendeu? Aí esse aqui é BIM puro. Agora, quando eu estou olhando, você tem informações do Sistema de Informação Geográfica. Entendeu? Entenderam, gente? Legal, né? Aí o cara assim, para que serve isso? Cara, serve para um monte de coisa. Por exemplo, quando você faz a consulta num sistema de GIS, você pode perguntar lá no mapa, né? Quantos hospitais eu tenho aqui nessa região que eu selecionei? Né? Quantos prédios utilizam o elevador tal? Né? Tá, é grande pra caramba. E como é que você sabe disso? Pô, as informações de elevador e outras, né, informações de construção tá dentro do BIM. E a informação da onde que tá no GIS.
É essa que é a jogada. Então, o sistema de informação geográfica, você seleciona uma área, faz uma pergunta e o banco de dados vai retornar que tipo de construção que tem ali. Aí depois você entra na construção que você quer e tira as informações todas de uma construção específica, tá? Então é isso. Esse outro aqui está sendo muito utilizado, tá? Que é do laser scanner, né? Esse aqui não está fixo, né? E é da Matterport. É um sistema, cara, ligado, legal para manutenção, mas pode ser utilizado para fazer acompanhamento de obra, fiscalização de obra, tá? Se o pessoal entrar nesse QR Code aqui, vai entrar no ambiente e vocês mesmos podem ficar brincando lá, tá? Eu vou entrar só para mostrar como é que é legal, é bacana, tá? Então, tá aqui, ó. Tô na internet, né? Apertando o botãozinho lá, aí ele vai para a internet. Espero que funcione. Então, tá aqui. Aí ele entrou lá no site, que tem um modelinho lá, né? Do Matterport e tal, em que você pode navegar no modelo do jeito que você quiser, cara, sabe? Ó, eu tô com minha mãozinha aqui e você tá navegando em tempo real, ó, tá vendo? E aí ele tem uma série de usos. Você pode compartilhar esse modelo com alguém, né? Aqui, ó, quando você tem esse RV, você pode utilizar um óculos de realidade virtual e andar nesse negócio aí, sabe? Tem umas questões aqui, aí ele fica na tela toda. Aqui tem um menuzinho, ó, né? Que ele serve para medir, sabe? Mede o ambiente, mede tudo. Vou poder pegar a régua aqui, ó. Peguei uma régua, né? Aí eu posso medir alguma coisa daqui até lá, sabe? Aí depende da habilidade do cara, né? E você pega e mede na reguinha, ó. Tá vendo? Aqui eu não consigo medir. Clica num e clica no outro. Cara, tô quebrando aqui como é que mede. Mas, né, quando eu não tô funcionando aqui, funciona. Mas eu quero mostrar aqui de maneira rápida o seguinte. Você entra no modelo, né, consegue navegar no modelo, consegue tirar as dimensões do modelo, tá? Pela hora aqui, depois vocês podem brincar aqui e testar. Beleza? Então, beleza. Vou voltar para a nossa apresentação aqui, que já... Beleza? Então, ó, Matterport, utilizado esse scanner para fazer medição de obra e ver o ambiente, como é que está. Esse aqui, né? Ah, tá, eu não mostrei. Aquele outro que a gente mostrou não tinha nuvem de pontos gigante. Esse aqui é mais leve, sabe? Que ele gera uma nuvem de pontos menor e aí você precisa de um computador menor, certo? Se você pega uma nuvem de pontos com um número muito grande de pontos por polegada, às vezes o software não aguenta, né? Entenderam o que acontece? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Depende do nível de precisão. Esse daqui ele fica ruim de você fazer estrada. Aí você vai fazer com equipamento diferente, né? Vai usar um drone, vai usar outro scanner. Né? Aqui, como eu estou num ambiente fechado e tal, você usa esse tipo de equipamento, né? Uma coisa interessante, eu vou mostrar o próximo aqui, ó, que é da Open Space, à medida que eu vou falando, eu vou explicando o que acontece. Você pode fazer isso e ele tem uma câmera 3D, né? No anterior é um scanner, tá, gente? É diferente, é um equipamento específico para fazer. Aí tem um equipamento que funciona muito bem internamente, aí tem um equipamento que funciona quando for obra de infra, né, de uma envergadura maior e tal. E eu tenho as câmeras 3D, né? Câmera 3D, que filma 3D. E tem as opções também de você utilizar o iPhone, entendeu? Aqui está mostrando, o iPhone também faz. Ó, o cara acoplou na cabeça dele ali, né, a câmera 3D. E aqui, ó, ele está com um projeto e essa linha verde é onde ele andou, né? Então ele andou em todo esse lugar aqui e a câmera grava tudo. Então observe aqui na esquerda, ó, isso aqui está gravado na câmera 3D, né? É uma foto, né? E grava aquilo lá. Fica gravado para você ver depois. E aí você tem quando que ele gravou e aonde que ele estava, entendeu? E a maquininha aí, né, Open Space, ele tem uma série de recursos aqui. Isso aqui é filme, tá? Não dá para eu apertar. Tem uma série de recursos aqui, né, que pode te ajudar no acompanhamento da execução da obra, né? Pelo dia que estava, ele vai fazendo o registro, né? Então, para fiscalização, cara, isso é muito show, tá? Você fiscaliza, aí você tem a foto, você tira a dimensão também, entendeu? Então, tem aquele da Matterport e tem esse daqui, que esse aqui é filme, né? Que você consegue fazer um acompanhamento da obra, né? Ele grava lá a data, o dia, aquele negócio todo, e aí ele gera relatórios depois, entendeu? Você pode fazer balãozinho, faz umas coisas aí e tal, e ele gera o relatório para você. Muito show, né? Não sei se o Baruf vai começar a usar. Eu vou avançar aqui porque tem muita coisa, tá? Então, aqui, ó, e-mail, alerta, sabe? É muito completo, ó. Muito legal, tá vendo? Ó, tem aqui as imagens, tira foto, tal, isso aqui, tal, né? E essa
câmera aqui, eu estou com um colega meu, a gente está testando, sabe? De verdade. Então, a gente tem essa câmera aqui, e aí a gente está testando e usando, vendo o que acontece e tal. Estou usando lá no DNIT. Tá? Então, depois, se o pessoal quiser explicação mais, assim, valendo, né? De real, principalmente daquilo que deu certo, aí a gente conversa depois, né? Porque a gente começa a mexer, né? Às vezes não dá tudo tão certo assim. Mas depois que pega o jeito, né? Tem um uso mais interessante, tá bom? Então, fica a dica aqui, ó, que isso é o que está acontecendo hoje para fazer acompanhamento de obras, né, principalmente de reforma, mas pode comparar com obras, né, novas também. Né? Então, a gente tem muitas tecnologias que a gente pode utilizar e depois vira BIM. Né? Bom, eu vou avançar aqui para o próximo. Aqui está estático, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma foto no lado esquerdo, de janeiro, né, 2019, aqui novembro, né? Então, aqui, na direita é 19 de novembro e aqui é de janeiro. Então, observe que houve uma evolução, né? Daqui para cá, ó, né? E aí a gente pode identificar o que aconteceu de diferente. Então, tem as ferramentas, os relatórios que são gerados quando você faz a visita, né? E aí você pode comparar o relatório de um período com outro período, e assim, o céu é o limite. Eu vou passar aqui para o próximo. Tá? É uma outra foto da mesma coisa, tá? Aqui foi em 13 de maio, né? Em que estava a situação da obra estava dessa forma, né? E aqui, o que tem aqui? Aqui é o seu modelo do BIM, entendeu? Aí, cara, para que serve? Aí agora a gente começa a comparar para ver se o que estava na foto, certo? É o que estava modelado, né? Entendeu? Pessoal, entendeu que a gente pode fazer quase tudo hoje? Porque a gente tem tecnologia para fazer isso. Qual é a vantagem desse cara aqui? Eu uso uma câmera 3D em que, dependendo do caso, se você instalar um iPhone dessa última versão, ele também faz uma imagem 360. Legal? Legal, né? Então dá para fazer. Aqui, alguma coisa rapidinha de uso de IA para BIM, né? Que a pessoa já está... Que é o seguinte, eu estou com o meu modelo aqui, e eu tenho modelos de IA, né, em que você preenche o prompt e ele cria, né, uma renderização de contexto, de acordo com o que você escreveu. Então, esse cara aqui, o projeto foi feito no Revit e foi utilizado esse IA chamado de Veras. Então, de acordo com o prompt que você colocava, o próprio software dava uma opção do projeto. Legal, né? Esse outro aqui, se você olhar, é o seguinte, é tipo um chat GPT, só que você escreve o que você quer, sabe? Você escreve e ele vai mudando lá, ó. Ele vai criando um projeto para você aqui em cima, tá certo? Então, gente, já existe esse negócio, né? Você consegue, claro que alguns modelos de projeto e tal, mas adianta muito, né? Você cria o seu projeto e tal. Mas, cara, é só isso? Não, porque isso tudo pode ser depois anexado ou atrelado para um orçamento ou planejamento de obra. Então, é muito mais avançado do que você enxerga. O que você está enxergando é o modelo. O que eu consigo agregar de informação no modelo? Aí são coisas que a gente vai fazer depois. Tá certo? Esse outro aqui... É incrível isso. Oi? Doido, né? Incrível. Esse aqui, ó, já usa, né? Então, o que acontece? É a mesma explicação que eu dei antes. Não, ele só trocou o modelo. Olha só. Você trocou as dimensões, ele fez a modificação dos móveis, né? Trocou alguns móveis e tal. Então, não é só a parte de geometria que você está mudando. Se você ligou, né, que aqui está no 2D, né? Então, esse modelo é 3D. Você muda tudo, ele muda telhado, muda tudo, cara, sabe? Ele muda tudo. Se a dimensão está muito pequena, ele tira a porta, põe porta e assim por diante, né? Se é muito pequeno e tal, está atrelado, por exemplo, instalação elétrica, hidráulica, ele dimensiona de novo, né? Tá certo? Então, a parede vem com tudo, não é só o que você está enxergando, ele muda tudo, o projeto inteiro. Inclusive o orçamento. Então, se você fez o orçamento inicial, um projeto maior que tinha tudo, se você tem essas modificações, a parte de quantitativo é alterada e a parte de orçamento também. Lembra que eu mostrei aquele negócio lá do Visos? Né? Quando você altera o projeto aqui, ele está ligado e o IFC é salvo do meu jeito, quando chegar na planilha de orçamento, se aquele item, porta-parede, foi incluído, foi excluído e tal, ele troca o quantitativo lá. Entendeu? E se o objeto não existe mais, ele zera lá. Ele zera a quantidade, né? O objeto não existe. Fica a linha, mas fica zerado. Entendeu como é que funciona o negócio? Cara, o bagulho é doido. Então,
O bagulho realmente é muito doido. Eu nunca tinha visto tantas aplicações simultaneamente de formas de usar o BIM. Então, vamos para o próximo aqui. Aqui, mesmo esquema, design generativo, que é o seguinte, o cara sai trocando o estacionamento de lugar e vai testando e observa que as vagas vão sendo reajustadas. Tá certo? Aí o cara, mas é só isso? Não. Se esse modelo já foi linkado com os objetos, com as suas planilhas, suas tabelas de objetos, e as tabelas de objetos foram ligadas com as tabelas de orçamento, já viu o que acontece, né, Danilo? Então, o cara mudou a posição. Cara, posição que você está enxergando, porque cada cara desse é um objeto. Se ele já foi pré-configurado para levantar a quantidade e linkar com o orçamento, por exemplo, o orçamento vai trocar também. Legal, né? Então, é isso. Essas são as coisas que a gente ganha com esse tal de BIM aí. Esse outro aqui, né, se você olhar, ó, eu estou fazendo o IA para criação de loteamento, tá? Aí, então, eu estou criando loteamento aqui, você fez o lançamento, e aí você fica mexendo na rua, ó. Vai para cá. Não ficou bom. Aí os lotes são trocados. Os lotes são redimensionados, entendeu? Muito show. Então, quanto tempo o cara ganha disso, cara? Fazer o projeto ou de loteamento ou o projeto de estacionamento de shopping, uma coisa que seja. Ou estacionamento de casa. Então, daqui, você extrapola para aquilo que você vai usar. Entendeu? Como é que funciona? Tá aí. Esse outro aqui tá no canteiro de obra, né? Então, você tá andando no canteiro de obra, você tem uma câmera, né? Não é aquela câmera 360 para filmar a obra, né? É diferente. Então, você tem câmeras e tem sensores, certo? E com esses sensores, você consegue tirar um monte de coisa, cara, né? Daqueles sensores, né? E outros sensores aqui, que muitas obras estão usando isso. Se o pessoal for em obras, já sabe que tem esse negócio, né? De reconhecimento facial e tal. Então, ó, essa câmera aqui, por exemplo, ela também é treinada e tal, para saber se o cara está com colete, se não está com colete, se está com bota, se não está com bota e tal, né? E alguns sensores são mais sensíveis, que ele identifica até a altura, sabe? Ele sabe da altura, então até pode verificar se tem um colaborador trabalhando num andaime lá, uma coisa muito alta, o sensor pega, porque ele sabe qual é a posição, sabe? Ele vê a posição do cara, se o cara tiver até um celular, né? Porque hoje todo mundo trabalha com celular, né? Então você faz uma vinculação entre o celular do cara e você. Aí você sabe onde o cara que está e pode até saber qual é a altura que ele está. Entendeu como é que funciona? Legal, né? Aqui na direita, né, se o pessoal quiser assistir, tem uma videoaula aqui, legal, de inteligência artificial aplicada em canteiro de obras da Zigurati, né? Eu comentei lá que eu sou diretor acadêmico da Zigurati. E aí a Zigurati criou um curso pequeno lá de IA para obra, e esse ano foi lançado o primeiro curso de IA para obras, né? Um master, que é de 1 ano inteiro, né? Aí o pessoal dá uma olhada depois, tem umas dicas aqui, né, de programação, como é que você treina, né, as IAs, né? Tem muita coisa pronta, sabe? Tem site que já tem essas coisas treinadas, né? Colete, capacete, isso aí já está treinado. E você pode criar sua própria IA e instalar na tua obra. Não é uma coisa, tá? Não precisa gastar muitos mil, não, para fazer esse negócio, tá? Só ter um cara que entenda um pouquinho de Python para esse negócio desenrolar. Aí faz, tá? E, gente, agradeço aí a oportunidade, avancei um pouco aí na obra, mas o assunto estava legal. Mas eu achei interessante da gente mostrar, né, o mínimo, né? A gente tem mais coisas que faz com esse tal de BIM, tá? Mas esse aí foi o que eu achei assim, de mais interessante para a gente usar, tá? E aí fica a dica, né? Ser bom é ser BIM, coisa do meu filho. E isso aqui eu sempre uso, não sei quem inventou, mas de tanto usar parece que é meu. Então, pensa grande, começa rápido. Pense grande, começa pequeno, mas é rápido. Contatos, tá? wvcluc@gmail.com e o telefone aqui embaixo, tá? Então, fiquem à vontade para bater papo com a gente. Pessoal, agradeço e peço desculpas aí por ter avançado muito no tempo.